Seven Summit, comemorando 10 anos de Eduz, recebam Eugênio Pacelli! Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em nos rodear. Hoje o tempo voa, amor. Bom dia, pessoal! Que bonito, né? Muito lindo, Seven. É sempre essa cachoeira de emoção, né? Muito bom. E esse ano eu queria abrir esse evento de comemoração 10 anos de Eduz de um jeito um pouquinho diferente. Eu queria contar um pouquinho para vocês como foram os 10 anos da Eduz, mas do meu ângulo. Como é que foi a minha história nesses 10 anos de Eduz? A Eduz nasceu no momento que eu estava voltando a empreender. Já tinha uns 2 anos que eu não empreendia. E foi a primeira empresa que nasceu com um propósito híbrido. Tem um passadorzinho? É. Todas as minhas empresas anteriores, a Eduz é o 12º CNPJ que eu abri, elas tinham um propósito de ganhar dinheiro. Então eu conhecia muito bem a trajetória de abrir uma empresa e conhecia também a trajetória de fechar a empresa. E todas as 11 empresas anteriores, 11 CNPJs, tinham um propósito. Só que nesses 2 anos que eu fiquei sem empreender, uma decisão eu tinha tomado, né? A próxima empresa que eu for abrir, se eu for abrir de novo, eu gostaria que ela tivesse... Opa, obrigado. Eu gostaria que ela tivesse, além da recompensa que normalmente o empreendedor busca, né? A recompensa lá no final da jornada, a sonhada riqueza, sucesso, etc., mas que ela tivesse feito diferença de alguma forma na vida das pessoas. Então, por isso que ela nasceu no mercado de educação e empreendedorismo. Então, em 2014, no final de 2013, início de 2014, nós lançamos a Eduz. Muita gente conhece essa história. Só para ter uma ideia, está vindo no Seven pela primeira vez? Levanta a mão. Então metade aqui talvez conheça essa história já, que eu contei no outro Seven. Com 2 meses a Eduz faliu. A gente viu que ela estava indo para o lugar errado e que daquele jeito não tinha como ela dar certo. E a gente começou tudo de novo, né? Em 2014 ainda. Nós mudamos o posicionamento, fizemos pivotamento de produto e em 2015 ela deu certo. Nós atingimos o ponto de equilíbrio, começamos a ter lucro e ela começou a crescer vertiginosamente. E aí em 2016, ela atingiu o seu auge. Estava bombando. Era tanto cliente chegando que a gente resolveu parar o marketing porque não estava dando conta de processar a chegada de clientes. Então, sucesso absoluto, né? Então, tinha resultado financeiro, produto, equipe, a gente já estava com 80 colaboradores. Era uma felicidade. Só que eu comecei a não ficar mais tão feliz. Aquela tão sonhada satisfação que a gente busca como empreendedor, ela até chegou em números, ela até chegou em tamanho de empresa, em reconhecimento do mercado. Só que internamente,
muito parecido com o que o Murilo sentiu, só que de um outro ângulo. Eu senti um buraco. Alguma coisa estava muito errada no negócio. E aí, eu fiquei muitos meses nesse questionamento, mas o que está acontecendo? Por que eu não estou feliz? Por que eu não estou satisfeito com o negócio? Eu ficava muito tempo em reuniões, em confusões, brigas, removendo conflitos, a equipe desajustada, depois implantamos processos, as coisas começaram a funcionar, mas aí ficou tudo muito rígido, as pessoas não sorriam mais da empresa, não estava mais legal. E aí meu questionamento foi, bom, ou eu vendo, eu não ia fechar o negócio porque estava dando muito certo, né? Não fazia sentido. Então, ou eu vendo esse negócio nesse momento que está tão bom, ou então eu contrato uma outra pessoa para continuar fazendo esse negócio crescer, porque eu não consigo mais, eu não quero mais vir trabalhar, não sinto mais vontade de vir trabalhar. Então, a angústia era muito grande. E foi ali, naquela angústia, que começou a acontecer uma grande mudança na forma como eu compreendia o negócio. Tentando descobrir o que fazer, se fosse contratar uma pessoa, como seria o perfil dessa pessoa, o que iria acontecer com a empresa, eu cheguei à conclusão de que se eu saísse do negócio, acho que eu não fui tão corajoso quanto o Murilo, né? E deixasse outra pessoa à frente, ou se eu vendesse, alguns meses depois, eu ia estar fazendo o quê? Abrindo outro negócio, que ia, se desse certo, me levar para o mesmo lugar que eu estava naquele momento. Então, a conclusão que eu cheguei foi, eu só tenho uma saída aqui, é entender o que está acontecendo e resolver. Tentar voltar a empresa para um lugar que seja mais divertida, seja mais agradável de trabalhar, faça mais sentido eu estar aqui dentro. Mesmo que ela não cresça mais, mesmo que ela estacione daquele tamanho, não teria problema. Então eu abri mão naquele momento do crescimento. Isso em final de 2016. Em 2017, 3 anos de empresa, comecei a transformação de cultura na empresa. Eu só tinha um objetivo, fazer a empresa ficar divertida de novo, ficar legal de trabalhar na empresa, naquele momento. E aí eu comecei a investigar, a fazer experimentos, a testar. Desfizemos todos os departamentos, acabamos com marketing, não tinha mais marketing na empresa. Acabamos com RH. Então, as únicas estruturas que ficaram foram suporte técnico, o atendimento, e um pouco que estava nascendo naquele momento do comercial, que era o pós-venda. Muito pouco. E as áreas básicas, administrativas, né? Mas não tinha mais estrutura. E a gente se reunia em pequenos times que tentavam fazer o seu melhor para cumprir as necessidades que a empresa tinha. Ali é a parte mais fria da empresa. Mas o que estava acontecendo dentro de mim? Nessa investigação, eu estava fazendo a seguinte pergunta. O que eu quero? O que vai me deixar feliz? O que vai me divertir aqui na empresa? O que vai fazer com que as pessoas se divirtam aqui na empresa? E foi fazendo essa primeira pergunta que eu cheguei à conclusão que, na verdade, até aquele momento, a forma como eu tinha construído a empresa, as minhas decisões, os negócios que eu tinha feito, eles tinham feito mais mal do que bem para a sociedade. Porque todo aquele processo que eu passei, todos os anos de trabalho, eu estava pensando basicamente numa coisa: achar o danado desse pote de ouro.
Então eu comecei a fazer perguntas do tipo assim: qual foi o meu impacto na vida das pessoas que estavam ali comigo? Qual foi o meu impacto na vida dos clientes que eu tive ao longo desse tempo todo? Qual foi o meu impacto na minha família? Qual foi o meu impacto para as pessoas que precisavam, para os meus parceiros de negócio? E eu vi, assim, algumas pessoas que tinham recebido muitos benefícios, né? Alguns clientes ficaram muito felizes, a maioria, com os produtos que a gente vendia ao longo dessa história. Tinha colaboradores que tinham feito famílias, estavam com a gente há muito tempo. Então tinha algumas coisas boas. Mas quando eu fazia o balanço, eu ficava muito triste porque eu sabia que poderia ter feito muito mais, só que eu via que todo o tempo, nesses anos anteriores todos, a minha intenção, o meu foco estava em como fazer crescer o negócio, como ficar mais barato o custo da empresa, como aumentar o preço para o cliente, como entregar mais projetos, como fazer networking para aproveitar as oportunidades, como conhecer pessoas poderosas e interessantes. Então, tudo que facilitasse o crescimento da empresa recebia meu foco. Os livros que eu lia estavam ligados a esses temas. Os eventos, os cursos que eu fazia estavam ligados sempre a esse tema. Mas praticamente não aparecia perguntas do tipo assim: e como é que eu vou melhorar o meu produto para ficar ainda mais legal para o cliente? E como é que eu vou abordar os clientes que estão insatisfeitos para que eu consiga descobrir mais ainda as oportunidades de servir esses clientes? Muito pouco dessas perguntas apareciam. A maioria das perguntas, da minha intenção, estava voltada em fazer crescer o negócio, ter sucesso, etc, etc. Eu olhava para trás e uma imagem que eu comecei a construir mentalmente foi uma imagem de um incêndio. Vocês já viram? Todo ano tem aqueles incêndios na Califórnia, né? Alguns lugares do Brasil, em que o fogo vai comendo e vai deixando um rastro de árvores secas. A sensação que eu tinha era que eu tinha sido chamado, levado para esse movimento social de queimar, se expandir queimando. Era a sensação que eu tinha. Por quê? Porque eu via que todas as empresas em minha volta, os grandes empresários de sucesso do Brasil e fora do Brasil, estavam fazendo exatamente a mesma coisa que eu fazia. Então, era um grande incêndio que, ao longo de décadas e séculos, vinha queimando. Queimando o que, Eugênio? As árvores não eram literalmente as árvores, apesar de existirem negócios que se comportam assim, que destroem a natureza e tal. Mas não era desse lugar. As árvores eram as pessoas. As árvores eram as pessoas. O fogo ia lá, extraía toda a vitalidade daquela árvore e deixava ela seca. E nós, como empresários, a gente estava fazendo a mesma coisa com as pessoas. Nossos colaboradores só têm um propósito dentro da empresa: fazer a gente chegar mais rápido no tal do pote de ouro. Atender o nosso sonho. O sonho dele, a gente se importaria se aumentasse a probabilidade de eu atingir o meu sonho. Os clientes só tinham um propósito: nos recompensar financeiramente
para a gente atingir o nosso pote de ouro. Nossos fornecedores, nossos parceiros, só tinham um propósito: complementar a nossa máquina para a gente atingir mais rapidamente o pote de ouro. Quando eu tive essa imagem, vi que era uma coisa comum e que, por ser comum, a gente não se dá conta, porque todo mundo está fazendo, você faz junto. Aí eu fiquei me perguntando, numa escala muito sutil, de um lugar muito sutil, qual a diferença entre esse fenômeno e, por exemplo, o Holocausto, que pegou 1 milhão de alemães e recrutou para destruir o povo judeu e outros países. Lá nesse lugar sutil, tem um lugar de intenção. A intenção é muito parecida. Então, poxa, a gente não é tão diferente assim. Foi a partir dessa imagem que eu comecei a fazer mais perguntas e mais profundas. De onde vem o meu direito? Eu tenho um carro confortável. Eu tenho o direito a ter esse carro porque eu trabalhei, eu conquistei, e esse dinheiro que caiu no meu bolso, eu comprei o carro. Será que foi só isso? Será que não teve ali 1 grama de contribuição dos colaboradores que talvez não tivessem sido reconhecidos o suficiente? Será que não teve 1 grama da família que não teve o tempo que deveria ter recebido? Será que não teve muitos gramas dos nossos pais? Quando a gente anda na rua com segurança, quem deu esse direito para eu andar na rua com segurança? Quem conquistou esse direito? Não fui eu, porque eu não estava aqui. Eu já nasci nesse mundo assim. E quem conquistou isso? Foram os meus pais, nas guerras, passando fome. Até a escravidão nos trouxe conquistas que a gente hoje usufrui. E qual é o preço que eu estou pagando por essa conquista? Qual é a minha responsabilidade, a minha parcela de pagamento sobre isso? Então eu comecei a questionar quanto que de fato eu estava sendo um ateador de fogo e quanto que eu estava sendo um plantador de árvores. E como é que eu, até hoje, faço essa checagem? Com perguntas simples, do tipo assim: isso que eu estou fazendo, se todo mundo fizer, o que vai acontecer? Se todo mundo fizer a mesma coisa, o que vai acontecer? Se eu estivesse no lugar do outro, eu ia gostar daquilo? Então, a balança, ela precisa que você vá para o outro lugar. Foi nesse cenário que eu comecei a entender melhor qual é a responsabilidade que eu, a Eduz, temos diante desse fogaréu todinho, que hoje é real. O mundo, do ponto de vista tecnológico, social, está cada dia melhor, ano após ano. Mas sabe por que ele fica melhor? Porque essas árvores que queimam, elas, de alguma forma, algumas delas se regeneram. De alguma forma, o movimento de regeneração vai acontecendo. E existe, inclusive, algumas empresas, poucas, que estão voltadas para fazer essa regeneração, para regar essas plantinhas que estão nascendo. Elas estão invisíveis para nós, mas elas existem por aí. E aí eu fiquei me perguntando, agora que eu estou começando a entender isso, aí sim eu fui para o lugar que o Murilo foi. O que eu escolho fazer? E desde então, muito mais recentemente, nos últimos 4, 5 anos para cá, que ficou mais claro isso, a Eduz tem se colocado no lugar de, mesmo que não dê mais dinheiro, mesmo que não gere crescimento nesse momento, a gente vai adotar uma postura de escolher no dia a dia ações que vão ajudar as pessoas a se tornarem melhores. Ações que vão ajudar a sociedade, o planeta, a comunidade local,
os filhos dos colaboradores, os colaboradores a se tornarem melhor. Se isso a gente fizer, a gente vai estar em paz. Mesmo que o fogo continue queimando e seja mais forte do que a gente. Mas a gente começou a entender o nosso papel como uma entidade dentro da sociedade, como um elemento dentro da sociedade. Então, esse processo de regeneração passou a se tornar o nosso grande propósito dentro da empresa. E aí veio uma imagem muito forte. Mais recentemente, eu percebi que dentro de mim, particularmente, eu chaveava entre alguns personagens. O primeiro personagem era o personagem de destruição, o destruidor. Eu vou contar uma história aqui para vocês. Quando eu tinha 11 para 12 anos, eu fui passar umas férias na fazenda de um amigo, do pai de um amigo, e à noite a gente foi para o campo e tinha muitos sapos, muitos sapos. A gente ficava do lado de fora da casa e tinha muito sapo. Você ia andando, tinha o risco de você pisar num sapo se você fosse andando. E eu estava com um grupo assim de uns 5 a 10 amiguinhos, 12 anos, né? E a gente resolveu fazer uma brincadeira com esse sapo. A gente pegou um inseto um pouquinho maior, parecia um gafanhoto, amarrou numa corda, no barbante, e a gente fazia isca para o sapo. E aí o sapo ficava tentando pegar aquele inseto. E aí tinha sapo que pegava aquele inseto. Aí a gente fazia o seguinte, a gente rodava o sapo e jogava lá longe. E a disputa era quem mandava o sapo para mais longe. Arremesso de sapo. Agora me diga, que benefício isso tem para a humanidade? Quem ganhou alguma coisa com essa brincadeira? É uma brincadeira de criança, mas essa criança que destrói os sapos, ela está presente dentro de mim até hoje, só que ela quase não se manifesta. Ela só se manifesta quando eu estou com raiva, quando eu estou com ciúmes, quando eu estou me sentindo ameaçado, quando eu estou frustrado. Aí vem aquele lugar de querer destruir. E meu monitoramento é o mínimo de tempo possível como o menino do sapo. Então, monitorei esse personagem. O segundo é o personagem que extrai, que é aquele empreendedor que eu descrevi, que eu fui a minha vida toda. Que a única preocupação é como é que eu vou tirar alguma vantagem para trazer o benefício para mim. Se eu puder ajudar o outro, está tudo beleza, mas primeiro eu. O terceiro personagem é aquele agricultor que planta e colhe, planta e colhe. É aqui que está a sustentabilidade. O quarto personagem é aquela pessoa que ela gasta o tempo dela tentando restaurar o que não está legal, melhorar o que não está legal, consertar o que não está funcionando, tornar a vida dos outros um pouco melhor. E o último personagem é a pessoa que vive o momento para construir algo novo em benefício dos outros. Então eu observo em mim esses 5 personagens. E hoje, eu olhando para a Eduz, o nosso esforço é nos mantermos. A gente vai avançando, né? Passando cada vez mais tempo do lado direito. O nosso esforço é nos mantermos o mais próximo possível desse lado direito, desse lado de regeneração. Então essa é talvez a história da Eduz nos próximos 10 anos. A história da Eduz nos 10 anos anteriores foi um processo de descoberta, de construção de uma forma da gente ir para o lado direito. E a história da Eduz nos próximos 10 anos é a gente exercitar intencionalmente, acelerar esse lado direito. Essa, hoje,
é a principal motivação que eu tenho para ir trabalhar e fazer a Eduz melhorar todos os dias. Acelerar ela para ir para esse lado direito. E uma coisa interessante, lá atrás, em 2016, eu descobri que o meu pote estava vazio. De 17 para cá, foram praticamente 7 anos. E nesses 7 anos, tirando o acelerador do resultado e colocando o acelerador na regeneração, o pote começou a encher. O de moedas também enche, mas ele deixou de ser o mais importante. O pote que a gente realmente está descobrindo na Eduz, quando eu falo Eduz, não só nós colaboradores, mas os parceiros, os clientes que estão mais próximos da gente, o que a gente tem descoberto é que esse pote, a verdadeira riqueza desse pote, são os valores humanos. Os valores que, chova ou faça sol, vão ficar com a gente, que a gente vai guardar. Aquilo que realmente nos deixa em paz e feliz. Então, cada dia, a gente tem recebido de recompensa, de prêmio, o enchimento desse pote. E o Seven, ele nada mais é, hoje, do que um convite. E eu queria estender esse convite aqui, para que durante esses 2 dias, a gente consiga ver as oportunidades que existem através das conexões, através das pessoas, de viver um pouquinho essa prosperidade, essa alegria, essa abundância, encher esse pote, que vocês possam enxergar essa intenção que existe, não apenas hoje no Eugênio, mas nos colaboradores. A intenção genuína que nós, como equipe, estamos trazendo para esse evento.